Deus tem chamado a minha atenção nos últimos tempos e nas últimas leituras minhas sobre o comportamento humano. Como a gente hoje, 2025 anos, né, de Jesus ter vindo, ter morrido e ter subido aos céus, a gente acaba repetindo padrões de comportamento que já aconteciam lá atrás, antes mesmo da vinda de Jesus. Então, olhando o Antigo Testamento, a gente vê muitas histórias que falam como é que o povo se comportava naquela época, e lendo o Antigo Testamento eu vejo que a gente repete muito disso hoje. Um exemplo que eu quero deixar para vocês está lá em 1 Reis, capítulo 18. Não vou me atentar muito à história, mas eu quero que você observe o comportamento do povo, tá? Que foi o que Deus tem chamado aí a minha atenção e queria estar compartilhando com vocês. Então, resumidamente, o que acontecia na época? O povo, ele adorava o Deus Baal. Então, as pessoas, né, estavam se corrompendo, então muitas já não procuravam Deus, adoravam esse Deus Baal. Então, tinha 450 profetas deste Deus, né? Então, era um povo que tinha se afastado do Senhor. Então, o profeta Elias, ele reuniu o povo e ele queria mostrar quem era o verdadeiro Deus. Então, ele propôs uma prova de fogo, né? Então, ele falou assim, quem for o verdadeiro Deus, vai responder com fogo, né? Então, olha só o que ele perguntou para o povo. Elias, ele se dirige ao povo, né, e pergunta até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro. Olha bem esse termo. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam ele. Se Baal é Deus, sigam ele, né? Se decidam. Mas o povo nada respondeu. O povo ficou em silêncio, gente. O povo não respondeu nenhuma coisa, nem outra. Eles ficaram praticamente em cima do muro, né? Então, ele fez essa proposta que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então, os 450 profetas de Baal, eles invocaram seu Deus, eles se batiam, se machucavam, então eles clamavam e nada desceu do céu, né? Nem fogo, nem nada. Deus deles não respondeu, obviamente. Então, o profeta Elias, com uma única oração, Deus respondeu ele, descendo fogo dos céus. Então, depois deste acontecimento, porque aqui eu tô resumindo, tá? Se essa história te chamou a atenção, 1 Reis, capítulo 18, tá? Vale a pena conferir ela inteirinha, com mais detalhes. Então, olha o comportamento do povo depois que desceu fogo dos céus. Eles gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Somente depois, né, de ter vindo fogo dos céus. E isso mostra, assim, pra gente hoje, como às vezes é pequena a nossa fé, né? Às vezes a gente fica em cima do muro, a gente não sabe se tá de um lado, se tá do outro, a gente acha que serve a Deus, mas acaba se corrompendo, né? Balançando pro outro lado. E talvez você pense assim, mas isso é uma história muito antiga, Grazi. Isso aí é lá do Antigo Testamento, Jesus já veio, já morreu por nós. Então, vamos ver algo parecido lá em Tiago, no Novo Testamento, tá bom? Então, o que Tiago fala lá no Novo Testamento? Ele fala sobre as nossas provas, sobre as nossas provações, sobre as nossas tentações, lá no capítulo 1. Então, ele fala assim, se vocês querem pedir sabedoria, se vocês querem ter sabedoria, peçam para Deus, mas peçam com fé, acreditando nisso, senão vocês ficam como as ondas de um mar, de um lado para o outro. Gente, basicamente, não é o mesmo termo, mas querendo dizer a mesma coisa, né? Como a gente oscila, como a gente vai de um lado para o outro, quando a gente não sabe o que a gente quer seguir, o Deus verdadeiro que a gente serve, que nos ama, que nos cuida, nos protege,
Quando a gente não serve verdadeiramente esse Deus, quando a gente, né, não se entrega de corpo, alma, a gente fica balançando como as ondas de um mar, de um lado para o outro. Então, a gente fica instável, né? Também fala lá em Tiago 1:8. Então, lá na frente, no versículo 12, ele vai dizer assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, aqui a gente vê a promessa de Deus, a coroa da vida. Então, quantas vezes a gente se deixa de se corromper, né? A gente tá lá, no meio do muro, não sabe se vai para lá, se vai para cá. Ora, eu acredito em Deus, ora não acredito, ora eu sirvo Deus, ora eu não sirvo, né? Aí, o que eu faço, né? Persevera, minha gente, persevera, peça sabedoria para Deus. Tem coisas que estão na Bíblia que a gente precisa ter discernimento, mas aqui em Tiago está claramente falando pra gente, não precisa traduzir, peça sabedoria, né? Peça com fé, acredite, senão você fica balançando de um lado para o outro, porque lá na frente vai ter a coroa da vida para você. E a gente fica arriscando a nossa salvação, né? Porque se a gente acredita em Deus, então a gente tem que acreditar na nossa salvação, né? Que a vida não é só aqui, que a gente não pode ficar aí a vida inteira andando de um lado para o outro, né? Que os sinais estão aí, você querendo ou não, né? Você acreditando ou não, os sinais estão aí. Então, corra enquanto é tempo, né? Corra enquanto é tempo, porque a gente vê lá em Apocalipse 3, outra resposta de Deus pra gente que também se encaixa com esse pensamento, né? Então, o que Deus fala pra gente? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, que você fosse uma coisa ou outra, que você estivesse de um lado ou do outro, não que você ficasse nessa oscilação, como fala lá em 1 Reis, como fala em Tiago. Gente, é tudo a mesma coisa, tá bom? Tudo o mesmo sentido que Deus tá trabalhando, né? Tem trabalhado comigo e onde eu quis trazer isso para vocês. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É isso que Deus fala pra gente. Quando a gente não tá nem de um lado, nem do outro, a gente fica oscilando, a gente tá em cima do muro, a gente não sabe o que quer fazer, a gente não sabe o que segue, a gente não sabe a que Deus a gente serve, né? Hoje talvez não tenha o Deus Baal aí na nossa vida, mas que Deus será que a gente está adorando, né? Além do Deus verdadeiro. Será que a gente está endeusando aí alguma pessoa? Algum bem material? Algo que a gente quer muito? Né? Quantas coisas a gente tem colocado na frente de Deus nas nossas vidas? Então, Deus responde com isso. Como você é morno, nem frio, nem quente, a vontade que eu tenho é de vomitá-lo da minha boca. Está lá em Apocalipse 3, tá? Então, Deus deixa um conselho também em Apocalipse 3. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar, né? E Deus explica ainda, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, gente, muitas coisas não precisa explicar. A palavra é clara. Não precisa eu ficar aqui enchendo linguiça, tá bom? Que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração, né? Estamos aí num final de semana, até, né, terça-feira aí, que a gente vê muita gente se corrompendo, né? Muitas vidas sendo perdidas, muitas vidas sendo afastadas de Deus, muitas pessoas indo em busca do desejo da sua carne, muita gente colocando em risco a sua coroa, perdendo a sua salvação por prazeres momentâneos, né? Por tentações que a pessoa não consegue, né, vencer. Então, peça sabedoria a Deus, peça acreditando. Amém?